E aí, Felipe aqui e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje o vídeo é um pouquinho diferente do normal, onde você vai ver eu aqui falando, trocando uma ideia com vocês enquanto eu tô gravando a tela do tablet. E é isso aí. É o que vai ser hoje, um vídeo um pouquinho diferente. Não vai ter um roteiro, mas vai ter alguns temas aqui que eu quero conversar com vocês. E eu senti a necessidade de fazer esse vídeo assim hoje, tá bom? E vamos lá. Mas antes de começar, eu tava esquecendo já, os recadinhos de sempre. Se você gosta dos vídeos do canal e se você tá gostando desse formato de vídeo, por favor, deixa o like. Isso me ajuda a entender se esse vídeo tá sendo relevante para você e ajuda o próprio YouTube a levar esse conteúdo para outras pessoas que possam vir a gostar desse tema também, tá bom? E se você tá chegando aqui e ainda não é um inscrito, avalie a possibilidade de se inscrever no canal. A gente tá com a meta de chegar nos 2.000 inscritos até o final do ano. Espero que dê certo isso aqui. Estamos quase lá. E é isso aí. Se você se inscrever, vai ser muito bem-vindo aqui no canal e vai poder acompanhar todos os próximos vídeos que eu vou estar postando por aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bom, antes de tudo, algo que eu não falei aqui em outros vídeos, né? Mas que eu acho legal de trazer a gente teve algumas mudanças no canal. Eu postava 3 vezes por semana vídeos longos e nesse mês de outubro eu postei todos os dias vídeos curtos, né? E para essa semana, a partir dessa semana, eu optei em trazer 2 vídeos longos por semana, um na terça e um na quinta-feira, e os vídeos todos os dias no Shorts vão continuar, tá? Porque é o desafio que eu tô fazendo, enfim, isso tá sendo bem legal e eu tô gostando bastante desse tipo de formato de vídeo, tá? E aqui eu tô fazendo testes, então eu trouxe alguns vídeos de gameplay anteriormente, eu trouxe os vídeos do Rabiscando e Pensando, do Linhas Invisíveis, e eu vi que o Linhas Invisíveis teve uma aceitação bem interessante aqui no canal e eu optei por dar sequência nele, enquanto o Pensando e Rabiscando vai dar uma pausa, né? Ele não acabou esse quadro, porque eu gosto muito dele, mas ele vai dar uma pausa para eu estruturar essa nova fase, entender como que as coisas vão estar acontecendo, entender o tipo de vídeo aí que não fica tão oneroso eu trabalhar nele, enfim, coisas assim que eu tô estudando aqui, tá? E é normal, isso acontece, né, em todos os canais aí, e é isso aí. Mas, ao longo desse tempo, a gente vai testar novos quadros, vou fazer algumas coisas diferentes, como esse tipo de vídeo, e tô com algumas coisas também para produzir, então 2 vídeos na semana me permitem produzir um pouquinho mais esses outros vídeos, um pouquinho mais de qualidade, tá? Mas, vamos lá. Para esse desenho eu tô pensando em estruturar aqui a minha nova capa do canal, meu novo avatar, na verdade, né? Minha fotinho lá. E eu tô querendo trazer um pouco mais isso, porque aquela foto que tá lá é uma foto de IA e, enfim, tem que trocar, né? Mas vamos lá. Pra cá, pra esse vídeo, né? Pra cá, tô dando uma viajada. Pra esse vídeo, eu tô pensando em trocar uma ideia em alguns temas, tá? Com vocês. E esses temas são relacionados à arte em si, um pouco dos pensamentos que eu venho tendo, né? Na verdade, nessa semana, principalmente nessa semana e nos últimos dias. Eu venho pensando bastante no quanto eu acabei deixando um pouco, né, a minha criatividade de lado nos últimos anos. Então, assim, eu sou formado em engenharia civil, né, eu devo ter comentado em algum momento aqui no canal. Isso já por si só já me fez não olhar tanto para essa parte criativa, pelo fato da própria natureza, né, da área. Então, exatas, números, né, sempre procurando ali uma resposta exata para uma situação, né. Então, isso já me fez não olhar tanto quanto eu gostaria, quanto eu fazia antes, né, para a arte em si. E com o passar do tempo, isso foi reduzindo. Isso falando assim dos últimos 10 anos, tá? E com o passar do tempo, isso foi reduzindo, fui olhando cada vez menos, né, para a arte.
e olhando cada vez mais para a área de dados, para a área de informação exata ali, como a engenharia e tudo mais, até o momento em que eu acabei indo para o marketing, tá? Isso enquanto eu estava na formação ali da engenharia mesmo. Então, eu acabei, né, tendo contato com o marketing, achei interessante ali e tudo mais. E acabei indo para essa área. Tanto que hoje eu ainda trabalho nessa área do marketing, tá? Marketing e inteligência artificial agora, né? Tem esse hype e tudo mais. Continuou essa questão de eu não olhar tanto para a arte. Então é meio que... Eu até brinquei, né? Enquanto eu tava pensando aqui, né, no que falar para esse vídeo, eu pensei nisso também, né? Eu meio que matei a minha criatividade nesse tempo, mas assim, que não é verdade, né? Porque criatividade ela não morre. Ela fica adormecida, né? Se você é uma pessoa criativa, você vai sempre pensar em criatividade, mas às vezes não com talvez o tempo que você gostaria, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a não olhar tanto quanto eu gostaria para a criatividade e fiquei olhando para números, métricas, né? O marketing ele meio que virou isso, né? Que o marketing ele era antes, né, uma mescla, né? Na verdade a premissa dele é ser a mescla entre a criatividade e dados, mas hoje em dia é só dados, né? Todo mundo que só quer saber do resultado e esquece um pouco da criatividade, tanto que a gente está tendo mais do mesmo aí dentro do mercado, né? Então, as mesmas campanhas para todo mundo que trabalha nisso é quase igual. Então, cara, tá meio chato o negócio. E isso foi pesando demais, né? Porque, cara, da mesma forma que na engenharia eu quando eu olhava só para os dados me incomodava, quando isso começou a acontecer com o marketing, também me incomodou, porque a área do marketing que eu fui é mais essa parte de estratégia. Então, é total dado e informação e coisa e tal, né? Então, isso foi bem, bem complexo. E até chegar no momento, assim, que, tipo, é hoje onde eu estou, assim, que me incomoda muito tudo que eu vejo de marketing, porque é tudo muito igual, não existe criatividade mais. E aí eu falei, cara, eu preciso voltar a treinar, porque senão eu vou me estagnar e minha criatividade em algum momento lá vai virar nada, né? E foi exatamente quando eu comecei o canal. Eu comecei o canal por essa premissa, eu precisava voltar com a minha criatividade. Porque eu sentia que ela tava muito sendo negligenciada demais, né? Eu tava deixando ela de lado, assim, muito. E aí eu falei, não, eu vou retomar aqui com o canal, que sempre teve essa premissa, né, de ser algo legal, primeiro de tudo pra mim, como eu já falei no outro vídeo. Essa sempre foi a premissa principal dele. E depois me preocupar ali com métricas e tudo mais, né? Até porque todo mundo que tá aqui no YouTube, que posta vídeo, tem o intuito de ter um canal grande, de, né, viver disso em algum momento, né? E tornar o canal a sua principal fonte de renda. Só que com o passar do tempo, quando você esquece essa premissa, isso foi uma parada que eu ouvi hoje da minha namorada, que ela falou, mas o canal não era para ser divertido para você? Por que você tá se cobrando tanto? Né? O assunto era, eu tô pensando em postar mais vídeos curtos e deixar um pouco de lado os vídeos longos, porque os últimos que eu postei não tiveram um resultado tão legal. E aí eu fiquei nessa neura, né, de preciso de resultado o quanto antes, né?
E, enfim, isso meio que vira a ruína, né, de qualquer pessoa. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, é isso. Eu tinha esquecido a principal das regras, né, que eu tinha colocado pro canal, que era exatamente o fato de eu não me preocupar com essas métricas. Tá certo, preocupa com a visualização para não, né, você não ter esforço à toa ali, digamos assim, né, de você produzir alguma coisa e ninguém assistir, mas cara, com a consistência que eu tô tendo, as pessoas certas vão chegar. Essa é a visão. É o que eu tinha esquecido, sabe? E isso é uma coisa que eu aprendi do próprio marketing. E funciona para qualquer coisa na vida, né? Que a consistência, ela é a maior arma de quem trabalha com internet, né? Então, se você tá ali diariamente, né, fazendo as coisas, independente se você tá tendo resultado ou não, no começo, cara, se você tá fazendo, em algum momento isso vai virar, você vai conseguir ter o resultado que você espera. E é isso, cara. Essa é a vida, né? Dentro da internet. E eu dei uma pausa aqui porque a dona Paçoca veio solicitar atenção. E, né? A gente não pode negar. Mas é isso, sabe? Essa tinha sido a principal questão que eu tava esquecendo. E eu falei, cara, o canal ele é meu refúgio. Então ele precisa ser isso. E eu tava olhando só pra número. Só pra número e esquecendo daquilo que importava, né? Que é eu estar bem enquanto produzo as coisas aqui pro canal. Tanto que a minha ideia aqui é testar muita coisa. É fazer aquilo que eu acho divertido, é fazer aquilo que me faz bem, né? E é isso, né? Muitos dos conteúdos aqui eu não gosto. Acho que até por um pouco de... não trauma, mas... de estar cansado disso. Eu nunca quis trabalhar com hype e com tendências aqui no meu canal. Nunca gostei disso, na verdade. Nunca. Desde, tipo, quando tava alguma coisa, que, né, quando a gente falava nessa época, eu sou meio tio, assim, né? Aqui tal coisa tá na moda, não sei o que. Cara, eu nunca gostei disso. Sempre achei, sendo sincero, uma perda de tempo. E eu nunca quis que o canal seguisse isso. Esse é o hype do momento. Acho que a única coisa que eu aproveitei, mas porque eu fui assistir, foi o vídeo do Chainsaw Man. Eu fui assistir, eu tava empolgado com aquilo. Eu falei, não, esse aí eu vou trazer. E eu nem falei do Chainsaw Man, na verdade, naquele vídeo, eu só desenhei ele. Então, cara, é isso, sabe? Eu tento não seguir esses hypes porque eu tô de saco cheio disso, essa é a verdade. E é isso, assim, sabe? Eu acho que esse vídeo tá sendo um dos mais profundos, assim, em questão de tema aqui do canal. E eu acho legal de trazer isso porque, como eu falei, é meu refúgio e é o lugar onde eu também descarrego um pouco dessa carga do dia a dia, né? Que tem. E nada mais justo do que trazer isso aqui, né? E é isso, sabe? É uma coisa que eu venho pensando muito, porque isso se interliga com outro tema que eu tava
que eu tava pensando, que era o quanto e assim, especificamente esse canal é sobre arte, né? Eu quero falar sobre arte, sobre criatividade, enfim, com esses temas. E é impressionante como a arte, ultimamente, ela também está marketizada, digamos assim. Porque, cara, tudo precisa. Quantos views teve, quantas curtidas teve, quanto que essa arte vendeu. E eu acho errado ter esse tipo de visão de arte, especificamente falando, porque tudo bem, é um produto? É um produto, sim, mas a arte ela tá aí para representar aquilo que não é lógico, para representar aquilo que está dentro de cada um de nós, né? Eu vi uma frase engraçada esses dias que era assim: a arte ela não foi feita para você ganhar dinheiro com ela. Discordo um pouco dessa parte porque, né, existe essa possibilidade, mas a arte ela foi feita para fazer sentido, né, trazer sentido para a vida. Então é interessante isso. Como eu falei, você pode monetizar com a arte, isso é uma das coisas que eu gostaria muito de fazer, mas é fazendo algo que faz sentido para ti, antes de tudo. Porque a arte é isso, é uma representação daquela pessoa num papel, numa escultura, né? Enfim, N tipos de arte que tem, arte de teatro, de filme, é a representação da alma daquela pessoa naquele meio. É isso é arte. E como eu falei, tá tudo bem você tentar monetizar, tá tudo bem você tentar viver disso, né? Você tá fazendo uma coisa que ela é uma profissão honrosa que existe desde sempre, né? Mas o que não pode acontecer é o que vem acontecendo nos últimos anos, em que a arte ela só é vista como um produto e não como uma representação de algo mais profundo, sabe? Isso é uma das coisas que eu venho pensando bastante também e me incomoda um pouco a forma como a gente tem a arte aí nos últimos anos. Eu não sei quão longo vai ficar esse vídeo, mas eu tô falando aqui, né? A gente vai vendo aí conforme as coisas forem acontecendo. Mas é isso, sabe? Meu incômodo ultimamente é com isso. O quanto eu não estou dando a devida atenção para minha criatividade. E quanto tudo é métrica, tudo precisa ter um porquê financeiro por trás. Porque isso vai te moldando, né? Vai moldando teus pensamentos em cima disso. E quando você vê, tipo, acontece o que aconteceu comigo. Eu tava nessa corrida dos ratos aí, né? Como dizem, do YouTube. Só me preocupando com visualizações e esquecendo o principal propósito desse canal, que é comunicar com a minha arte e trazer esses meus pensamentos pro mundo de uma forma pública, né? E que eu consiga também atingir outras pessoas, né? Ali nesse processo. Então, eu meio que caí nessa armadilha, mas acho que essa conversa que eu tive hoje com a minha namorada foi essencial para eu lembrar
ou por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Isso é muito bom. Quando você começa a, de novo, ter a consciência, né, daquilo que você quer fazer e daquilo que você precisa fazer também. Acho que isso é importante. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueço das coisas. Ainda mais quando eu não escrevo o que eu preciso falar. Mas acho que é isso, assim, muito do que eu queria trazer era essa ideia, sabe? Eu não sei se esse vídeo vai ficar bom, se vai ter algum tipo de retorno quanto a feedback mesmo, né? De vocês. Espero que sim, espero que vocês tragam. Gostei desse vídeo, faz mais. Não gostei, segue com os outros. Cara, isso é importante. Porque, como eu disse, a ideia é comunicar. Então, se eu tô comunicando de uma maneira que não tá sendo interessante para vocês, e não é olhando para números, né? Mais uma vez falando, é a comunicação. Eu não quero que o meu trabalho, entre aspas, seja em vão, mas não é o trabalho de fazer tudo isso, de eu colocar o meu empenho em editar o vídeo, em gravar aqui para vocês, mas é a mensagem, o trabalho da mensagem, entende? É isso, de trazer essa ideia para vocês. Eu não quero que essa ideia seja em vão, tipo, é só eu falando, blá, 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 independente de, sabe, ser um conteúdo chato, porque assim, eu penso muito em muitas coisas, mas eu quero que essas coisas também, quando eu compartilhar, elas possam de fato ajudar quem tá ouvindo. E se eu tô falando algo que as pessoas não estão interessadas, eu acho que tem alguma coisa aí que não tá fazendo sentido, né? Mas é isso. Eu vou dar sequência com o desenho aqui para vocês verem ele finalizado. E para isso eu vou, né, dar uma acelerada no vídeo, porque eu sei que eu tô falando bastante aqui e não tô desenhando, mas eu vou dar sequência aqui no vídeo. Eu acho que a mensagem, o que eu tinha anotado ali inicialmente para falar, eram esses pontos que estavam me incomodando bastante e eu precisava soltar isso. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Isso vai me ajudar bastante. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo e acompanhe a finalização desse desenho por aqui, beleza? Valeu e até! E eu acabei não gravando essa parte porque eu tinha finalizado o desenho ali na estrutura dele, né, no preto e branco, que era o que eu ia fazer a princípio, mas depois eu comecei a pensar em trazer alguns elementos um pouco mais coloridos, trazer um pouco mais de cor para esse desenho, e no fim das contas eu acabei pintando ele e inserindo algumas coisinhas ali que eu achei legais, e bom, vocês vão ver aí que na versão final ficou bem mais colorido e bem mais vivo esse desenho. E é isso aí.